na Universidade Federal do ABC. Eu comecei em 2010 e minha primeira experiência de trabalho foi em 2012, na área de saúde, segurança e meio ambiente. Eu fiz um ano de intercâmbio na Irlanda, que foi em planejamento urbano e gerenciamento ambiental, e foi quando eu fiz um estágio aqui também, em redução de consumo energético. Entre 2015 e 2019, eu comecei como estagiária e depois que eu me formei, eu virei engenheira na CH2M, que depois virou Jacobs no Brasil. E em 2019, entre 2019 e 21, eu fiz um mestrado aqui em ambiente e recursos marinhos, que foi focado em soluções baseadas na natureza. Eu comecei a fazer um estágio em 2020, durante o mestrado, e aí eu consegui um contrato temporário com o The Nature Conservancy para continuar esse trabalho. E depois, quando o trabalho acabou, eu voltei a trabalhar na Jacobs aqui na Inglaterra. Hoje eu moro em Bristol. Eu queria falar muito mais sobre esse trabalho do The Nature Conservancy, mas quando eu estava fazendo os slides, eu percebi que ia ser muita coisa para um dia só. Então, se vocês tiverem interesse em gostarem do tópico, eu posso voltar outro dia e continuar falando sobre isso. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é um pouco de paciência, porque essa é a minha primeira vez apresentando esse trabalho em português. Então, tem alguns dos termos que eu não conheço em português, porque eu nunca trabalhei com isso no Brasil, mas eu vou dar o meu melhor, e se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato, depois eu vou deixar meu e-mail aqui, fico mais do que feliz de discutir com vocês e esclarecer alguma coisa que eu não souber nesse momento e precisar pesquisar depois. Então, o tema principal da minha tese era a avaliação de atenuação de ondas eu estou traduzindo para pântanos salgados, aqui a gente chama de salt marshes. Hoje eu aprendi que também as pessoas usam marismas para se referir a esse tipo de ecossistema, na costa leste da Inglaterra. Aqui é uma breve agenda, só vou dar uma introdução para o assunto, apresentar minha área de estudo, e o trabalho principal, que foi a modelagem dos efeitos da vegetação na redução da altura das ondas, comparar os resultados de duas metodologias diferentes que eu utilizei, falar um pouquinho sobre potenciais aplicações e as conclusões do trabalho. Então, aqui na Europa em geral, na Inglaterra, está tendo muito essa mudança de cultura em questão de utilizar as metodologias tradicionais de engenharia e passar a utilizar mais SBNs. Tem vários termos diferentes que eles usam para isso, mas o Nature-Based Solutions, soluções baseadas na natureza, é o mais popular. As estruturas de engenharia tradicional, elas são projetadas para aguentar certos níveis de água de enchente, mas por causa das consequências das mudanças climáticas, a pressão dos perigos costeiros tem sido intensificados. Então, as soluções tradicionais, como eu não conheço muito bem esses termos em português, desculpa, mas muro de contenção, eu acho, quebra-águas e espigões, eles são projetados para um certo nível de água e é um pouco mais difícil de você conseguir adaptar para as consequências das mudanças climáticas, e por isso que as SBNs, elas surgiram como uma alternativa para complementar ou substituir essas estruturas de engenharia tradicionais que estão ou podem estar comprometidas estruturalmente. Quando eu falo complementar, porque aqui eles usam o termo soluções híbridas, que é quando você usa uma SBN para complementar uma estrutura tradicional de engenharia, que aparentemente é a opção mais utilizada. Então, o que eu estou chamando aqui de pântanos salgados é essa figura aqui, que são pântanos costeiros, e outro exemplo seriam manguezais, mas a gente não tem manguezais aqui porque só crescem em áreas tropicais, então o ecossistema costeiro principal aqui são os pântanos salgados. A motivação dessa pesquisa que eu fiz em 2021, então já teve muita coisa que aconteceu e se passou desde então, teve muita pesquisa que foi publicada, então agora eu estou meio que tentando atualizar esse trabalho, mas eu vou chegar lá no final. Mas a motivação é basicamente, a gente tem muita gente morando na costa, 37% da população global mora em regiões costeiras, e 10% dessa população mora em lugares que estão 10 metros abaixo do nível médio do mar. E tanto as modelagens e predições de aumento de enchente, quanto os casos de eventos climáticos extremos que a gente tem visto,
tem sido muito alarmante, por isso que está trazendo mais para esse lado de SBN. Muito dos ecossistemas costeiros na Europa, principalmente os pântanos costeiros, foram perdidos nas últimas décadas, e ainda existe, tipo, uma chama de lacuna de pesquisa, que é a falta de evidência da capacidade de proteção a longo prazo dos pântanos costeiros, e quando eu fiz essa pesquisa em 2021, só 6% das publicações sobre SBNs eram focadas em áreas costeiras. Então, tinha um gap muito grande ali, por isso que eu decidi fazer essa pesquisa, para investigar os serviços ecossistêmicos desse tipo de habitat, e para quem não está familiar com esse termo, serviços ecossistêmicos são definidos como todos os bens e serviços fornecidos por ecossistemas naturais e modificados que beneficiam, sustentam e apoiam o bem-estar humano. Então, o objetivo da minha pesquisa foi avaliar como os pântanos salgados atenuam a energia das ondas. E para isso eu estimei a atenuação das ondas nessa área de estudo usando uma ferramenta de GIS, e também para a mesma área, mas usando um modelo numérico. Aí eu comparei os resultados e tentei fazer uma análise das potenciais aplicações, que hoje em dia são muito mais claras para mim do que era na época, depois de trabalhar um pouco nessa área. Então, a minha área de estudo, só para referência, essa aqui é a Inglaterra, a área de estudo fica aqui para o noroeste da região de Londres. Essa parte vai ser um pouco mais difícil para eu explicar. Pântanos e seus serviços ecossistêmicos. Os fatores que influenciam a atenuação de onda nos pântanos costeiros é a altura das ondas, porque tem um limite do que os pântanos costeiros conseguem atenuar, a flexibilidade do caule, e esse caule geralmente é entre 60 centímetros e 1,20 m. Por isso que eu falei, depende também da altura das ondas. Para ambientes que a altura da onda é muito alta, os pântanos costeiros não vão ter tanta eficácia. A altura e a densidade da vegetação, a elevação do solo que o pântano se encontra e qual que é a largura do pântano. Esses pântanos costeiros, eles estão predominantemente em latitudes mais altas, por isso que eu acho que é muito difícil encontrar eles no Brasil, ou na América do Sul em geral. São plantas que têm alta tolerância às oscilações de salinidade, e elas geralmente se estabelecem, isso aqui que eu estudei hoje, entre o nível máximo de maré de quadratura e o nível máximo de maré de sizígia. Eu coloquei essa figura aqui só para me ajudar a explicar um pouco que a maré de quadratura é essa maré que varia menos, porque a Lua e o Sol estão nessa posição perpendicular, e a maré sizígia é quando o Sol e a Lua estão alinhados, então a variação da maré é maior. Um pouquinho mais de informação sobre a área de estudo, que fica aqui, nessa parte, lá onde eu mostrei naquele mapa maior. Ela chama Little Oakley, e fica nesse lugar chamado Hanford Water, na cidade de Harwich, e eles já tinham algumas proteções costeiras aqui, que é essa parte, essa linha amarela, que eram taludes e muro de contenção, e essa região, ela é bem crítica, porque o aumento do nível do mar é acelerado nessa área da Inglaterra, e essas informações aqui todas vieram do plano de gestão costeira de Essex and South Suffolk, porque eles têm diversas regiões na Inglaterra com diferentes planos de gestão costeira. A área tem 0,6 km² e 1,5 km de costa. A altura média das ondas varia entre 0,76 e 1,5 m, e a máxima que já foi observada lá, desde que eles têm a série de dados, foi 3,16 m, porque essa área é bem comum eles sofrerem com tempestades e o aumento das ondas por causa das tempestades. O contexto britânico indica que a principal ameaça para esses ecossistemas é o que eles chamam de estreitamento costeiro, em inglês eles chamam de coastal squeeze, porque, basicamente, eles colocaram proteções costeiras, tipo esse muro de contenção, e com o aumento do nível do mar, o pântano não tem mais espaço para crescer, porque, por causa da deposição de sedimentos, ele consegue meio que migrar mais para dentro do continente.
mas por causa das proteções costeiras, eles não conseguem, eles acabam desaparecendo. Porque o que aconteceu muito aqui na Inglaterra foi isso que eles chamam de reclaimed land, quando eles construíram uma proteção para poder usar a área que antigamente era onde ficava o mar para agricultura, basicamente. E o que eles mais fazem aqui para tentar resolver essa questão é o que eles chamam de Managed Realignment, e em português eu traduzi para realinhamento costeiro planejado, que eles removem parcialmente ou completamente a infraestrutura de proteção costeira para poder permitir que o habitat vá para dentro do continente e consiga meio que lidar com o aumento do nível do mar. Bom, a metodologia, essa é a primeira metodologia que eu sempre chamei de VAT na minha cabeça, então estou muito feliz de poder falar VAT agora. Então, basicamente, ela é uma ferramenta, uma toolbox que você usa dentro do ArcGIS, ela não funciona no QGIS, até pelo menos enquanto eu fiz a pesquisa, ela só funcionava no ArcGIS. E você precisa ter uma imagem de satélite. Um ponto que eu esqueci de mencionar, eu fiz essa pesquisa durante a pandemia, então não tinha alternativa de ir para o campo para coletar dado, e também a ideia era proporcionar uma metodologia que fosse eficaz o suficiente e reduzisse custos de você ter que ir para campo coletar dado. Então, basicamente, eu tinha que pegar essa imagem de satélite com a maior resolução possível e classificar a imagem, que eu usei essa classificação supervisionada usando a Orfeu Toolbox e esse Servo plugin do QGIS. Então, foi uma combinação QGIS e ArcGIS aqui. E aí eu tinha que colocar nessa ferramenta qual era o número que se referia aos polígonos de água, qual que eram outros e qual que era o pântano, a área do pântano. Aí eu também tinha que colocar esse coeficiente de decaimento, qual que é a distância dos transectos, acho que é assim que fala. Vai ficar mais claro quando eu passar para a próxima imagem. A distância entre essas linhas e onde que tinha que parar o cálculo. Como eu falei, eu não podia ir para campo para coletar os dados, então eu tive que assumir algumas premissas. Então eu rodei 2 cenários, que foi o pior cenário, que é o cenário 1, e o melhor cenário, que é o cenário 2, que é o melhor cenário é quando você tem alta biomassa e baixa inundação, e o pior cenário é quando você tem baixa biomassa e alta inundação. Essa ferramenta, ela foi publicada nesse artigo que eu acho o anterior, que incluía toda essa explicação, e ele incluía os coeficientes também, que foram retirados de várias outras pesquisas. Então, corte transversal. Essas linhas aqui eu estou chamando ela de cortes transversais. Então, basicamente, o algoritmo, ele reconhece a interface entre a água e o pântano, depois que eu coloco o que é água e o que é pântano, baseado na classificação da imagem, e isso daqui seria a classificação da imagem. Então, aqui ele tinha 2 tipos de pântano, com parâmetros de vegetação diferentes, mas a parte azulzinha seria a água, e esse aqui seriam os pântanos, ou outros também, que você pode incluir. Então, ele cria esses cortes transversais à costa, depois ele cria os pontos ao longo dos cortes transversais, aí ele calcula a altura da onda que passa através desse corte transversal, e esse passo repetido para todos os cortes transversais, dependendo da área que eu estou tentando avaliar. Aí depois ele remove o agrupamento de pontos e interpola os resultados para gerar camadas de raster em 2D. E ele usa esse método de decaimento exponencial, que é essa forma aqui. Então, aquele casinho que vocês viram na tabela anterior é esse que vai aqui nessa forma. Esse daqui é o resultado. Esse daqui é o cenário 1, um melhor cenário possível de atenuação de onda, que basicamente atenua... peraí, desculpa, é o contrário. Esse daqui é o pior cenário, que você não tem muita atenuação, então você vê que tem só 16% de atenuação de onda, da altura das ondas, quando a inundação é muito alta e a biomassa é baixa. E o cenário 2, que é esse daqui, que é o melhor cenário possível, que tem pouca inundação e você tem muita vegetação e a biomassa é alta, então ele atenua quase que 100% da altura das ondas.
Só um pouquinho da discussão é que, aparentemente, com as simulações que eu rodei, o nível de inundação ele tem um papel mais relevante na atenuação de ondas do que a biomassa, quando eu fui fazendo as simulações diferentes. E o problema dessa metodologia é que teve uma diferença muito grande entre o cenário 1 e 2. Quando eu comparei os meus resultados com resultados de pesquisas semelhantes na mesma região, e também variando qual que era a distância desses cortes transversais, ficou ok, em relação, principalmente em relação ao máximo nos melhores cenários. Mas ainda teve uma variação bem grande que eu também atribuo à falta de coleta de dados em campo e a questão de que é um cálculo em uma dimensão que é extrapolado para duas dimensões, e ele não considera a batimetria. E esses experimentos que foram os únicos que eu consegui encontrar na época, eles eram bem detalhados, então acho que a variação também tá bem aí para isso. Acho que é isso. Aí eu usei uma outra metodologia, que ela é um pouco mais detalhada, bem mais detalhada. A fonte de dados foi bem parecida, mas eu precisei de mais dados, então eu tive que pegar os dados de onda dessa agência. A Agência Ambiental Britânica tinha informações dos polígonos, dos habitats e também dados de maré. E para fazer o setup do modelo, eu tinha que colocar esse arquivo dos dados de onda, então ele reconhecia os dados de ondas e gerava o arquivo, criava essa variável que é a altura média das ondas, ele lhe interpolava os dados de batimetria, que é uma variável que não tinha na metodologia anterior. Então, e depois ele tinha que adaptar o grid para o sistema de referência e estrutura do XBit, essa parte aqui foi a mais difícil de fazer. Depois ele faz uma configuração geral do modelo, reconhece a área do polígono, aí eu tenho que entrar com os dados, os parâmetros de vegetação, que também são mais detalhados para essa metodologia, depois ele junta todos os parâmetros e escreve o dado de entrada para você poder, de fato, rodar o modelo. Então, só o setup do modelo já levou mais tempo do que a outra ferramenta. Essa daqui é a batimetria da área, que também estava disponível nas bases de dados daqui, o que às vezes eu acho que talvez seja uma limitação para outras regiões, porque eles têm uma base de dados muito boa aqui para questões ambientais, e se você não tem essa informação, fica um pouco mais difícil de você rodar esse modelo. Esses dados aqui de altura média da vegetação, coeficiente de arrasto, esqueci de traduzir isso daqui, desculpa, o diâmetro médio do caule e a densidade, que é a quantidade de caules por metro quadrado, todas vieram de artigos semelhantes, que fizeram trabalhos semelhantes e que coletaram os dados em campo, em uma região muito próxima onde eu rodei o modelo. Como eu disse, o modelo tinha muitas outras variáveis, tinha que colocar, a gente tinha que entrar com a direção das ondas, qual que era o nível da maré, então tem toda essa questão dependendo de onde está a lua e o sol, qual vai ser a máxima, qual vai ser a mínima. Então eu rodei mais cenários e fiz mais simulações, considerando o que eles chamam de altura de onda significativa, que é esse valor máximo aqui que chegou durante uma tempestade. Esses são os resultados desse segundo modelo, dessa segunda metodologia. Essa daqui é com vegetação, então a gente vê que ela está atenuando muito mais com a vegetação do que sem a vegetação. A redução, quando tem vegetação, é de 75% a 89% da altura da onda, mas quando não tem a vegetação, é de 50% a 67%. Então, com essa metodologia, eu consegui afirmar com mais certeza que os pântanos costeiros, eles de fato estão provendo essa proteção. Tiveram algumas questões eu comecei a traduzir essa parte aqui para traduzir isso aqui e não terminei. Depois eu vou colocar direitinho para quando for compartilhar os slides com vocês. A simulação, ela só conseguia ser completa se quando a gente estava simulando com 1,45 m acima da maré astronômica máxima, que não considera fatores meteorológicos. O problema do modelo é que quando ele encontrava um pixel seco, que não tinha mais água, ele simplesmente parava toda a simulação. E eu não consegui achar muita solução para isso na época, mas a gente está revisitando isso agora. E
É muito comum ter tempestades nessa área do Mar do Norte, que elas aumentam o nível das ondas para até 2 metros ou mais do que 2 metros. Então, eu considerei o pior caso com aqueles 3 metros anteriores também. Uma comparação entre os resultados é que o VAT é uma ferramenta muito mais simples de utilizar, tem uma faixa de coeficiente de decaimento, então, quando você não tem muitos dados, você consegue usar essa ferramenta para pelo menos iniciar uma discussão sobre a utilização de SBNs, e também é um código livre, então se qualquer um quiser ir lá e usar o código e adaptar o código para outros tipos de ecossistema, que eram os próximos passos desse artigo que eu usei como base, pode, então é bem legal essa parte, mas como eu falei, é uma tripulação de cálculos de uma dimensão que não considera a batimetria, e a gente sabe que a batimetria tem um papel muito fundamental em reduzir a altura da onda por causa do coeficiente de arrasto. E às vezes também, algumas das simulações que eu tentei rodar, tinha a interface entre o pântano e a água era irreal, porque se você tiver uma faixa de areia, ela não vai funcionar tão bem, porque ela não reconhece aquela faixa de areia, então esse era uma parte do código que tinha que melhorar para essa ferramenta ser mais confiável. O XPIT, ele dá resultados muito mais detalhados, e ele tem potencial para simular mais cenários, mas é uma ferramenta muito mais complexa, que requer uma capacidade computacional muito maior. Várias vezes meu computador simplesmente queria explodir. Requer mais dados de entrada, então, se você não tem esses dados, fica tudo mais difícil. A questão que eu falei da interrupção da simulação completa, se eu encontrar um pixel seco, ela já parava, e o tempo para rodar um modelo que podia ser muito tempo. E uma fonte comum de incerteza entre as duas metodologias é essa estimativa dos parâmetros da vegetação. Se você tem os dados de campo, o XBit vai ser bem eficaz, eu acho, mas se você não tem os dados de campo, sempre vai ter essa incerteza associada com essa estimativa. E as variações sazonais também, entre verão e o inverno, que muda bastante a questão da biomassa, principalmente. Eu não terminei de traduzir esse slide também, mas esse foi de propósito, porque essa daqui foi uma potencial aplicação que eu identifiquei na época do que eu estava desenvolvendo a tese. Então, basicamente, se você pensar que existem 3 fases de um tipo de projeto, você vai ter a fase de planejamento, de definição dos objetivos, e aí você pode identificar as alternativas e mapear essas alternativas, e depois desenvolver e fazer o design do projeto em si e implementar. O VAT, ele consegue ser utilizado para essa identificação de alternativas, para acessar o potencial para SBNs, para a proteção costeira e estuarina, e o XBIT também consegue ser utilizado para isso. Mas, para detalhar as alternativas mais promissoras, o VAT deixa a desejar um pouco por causa dessa questão da batimetria, principalmente. E então, o XBIT é mais interessante quando você tem mais informações. Essa aqui é a parte que eu estou trabalhando agora, e que eu estou tentando trazer mais SPNs aqui para os projetos que eu trabalho. Atualmente, trabalhando na Jacobs, eu trabalho nesse programa que se chama Team 2100, são todas informações públicas, eu posso passar os links para vocês depois, se vocês quiserem. E, basicamente, eles desenvolveram esse plano que eles chama de Thames Estuary 2100, que ele descreve como gerenciar os riscos de enchente no estuário do Tâmisa. Ele foi desenvolvido pela Agência Ambiental Britânica e outros parceiros, e ele estabelece esse plano até 2100, com uma visão para o futuro do estuário na questão de gerenciamento de risco de enchente. O Team 2100, que quer dizer gerenciamento de ativos no estuário do Tâmisa até 2100, ele, na verdade, vai entregar os 10 primeiros anos desse plano da Agência Ambiental Britânica, que é para reformar e substituir as defesas contra inundações das marés em Londres e no estuário do Tâmisa. A gente tem mais de 4 mil ativos ao longo do rio Tâmisa e tem mais de 1,4 milhões de pessoas que vivem ao redor do Tâmisa e dos seus tributários. Essa daqui é o que eles chamam de Major Barrier, que é a grande barreira que existe um pouco mais para a parte externa do estuário, eu acho que é por aqui. Esse daqui é um mapa das unidades de gerenciamento no estuário, são mais de 20 unidades de gerenciamento, então é um projeto bem complexo,
E a minha ideia, nesse momento, é tentar avaliar, usar essa mesma metodologia que eu apresentei para vocês, do XBit, para avaliar o potencial real, né, usando dados de campo, de redução da altura de onda, quando você tem os pântanos na frente de ativos de proteção costeira, porque grande parte do nosso trabalho é fazer o planejamento do gerenciamento dos ativos para a gente poder fazer as intervenções na hora certa, da melhor forma possível, tanto para o custo, quanto para a população, quanto para o meio ambiente. Então, a minha ideia é fazer essa avaliação, pegar alguns estudos de caso dentro do estuário e tentar avaliar qual é o potencial de redução de custos e de prolongamento da vida do ativo se a gente tiver essa combinação de soluções híbridas com a engenharia tradicional, mas usando os ecossistemas costeiros e estuarinos. Então, as conclusões são, basicamente, os pântanos salgados, eles conseguem fornecer proteção costeira, mesmo em cenários de alta inundação. Ainda existe ainda precisa de muita pesquisa nessa área, no sentido de, durante tempestades, porque eu percebo muito que tem uma certa aversão à implementação de SPNs, às vezes, por causa do risco às vidas das pessoas e aos ativos, basicamente, porque a gente não tem como, tem certos riscos que é muito difícil de aceitar e é muito difícil de medir esses cenários em tempestade, né? Quem vai lá no meio da tempestade para medir essas coisas. A maioria dos resultados que se tem hoje, eles são feitos em laboratórios. Ambos os métodos são eficazes para finalidades diferentes, e como hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente tem recursos financeiros muito limitados para lidar com a adaptação climática, então tentar pelo menos utilizar ferramentas remotas, né, que você pode usar imagem satélite, etc., para você poder pelo menos direcionar os recursos, é uma boa ideia para poder priorizar também o que precisa ser feito. As técnicas remotas são úteis para alocar recursos de forma eficiente, mas elas também não substituem as medições de campo. É difícil, nesse momento, dizer que ela substitui 100%, quando você vai, de fato, implementar o projeto, mas é de um grande adianto e salva muito tempo e recursos financeiros. E tem toda uma questão também relacionada ao realinhamento planejado, porque muitas vezes eles são feitos basicamente para a restauração do ecossistema, porque a maior parte desses realinhamentos, que é um pouco mais do outro trabalho que eu fiz, que eu comentei no começo, eles são feitos para compensação ambiental, porque eles precisam compensar pelos habitats que já foram destruídos. Então, às vezes, eles são colocados em lugares que não faz tanto sentido para a proteção costeira, e é uma questão mais de restauração do ecossistema em si. E é isso que ainda não fica muito claro, e por causa de alguns projetos que foram implementados mais focado na restauração da biodiversidade e menos na proteção costeira, mas em nome da proteção costeira, às vezes ele acabou perdendo um pouco de credibilidade, mas existem muitas pesquisas na área aqui agora para tentar mitigar essa questão. É isso, eu só queria agradecer ao meu orientador, a doutora Ivan, e a Beatriz, que foi minha orientadora, o Borja e o Nigel, e todo mundo entrou nesse barco comigo na época, em 2021. É isso, gente, obrigada. Desculpa se alguma coisa não ficou claro. Aqui está o meu e-mail pessoal e meu e-mail de trabalho também, então se vocês ficaram com alguma dúvida que eu não vou conseguir responder agora, fica à vontade para entrar em contato e fazer perguntas. Obrigada.